Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Você já deve ter escutado a história de Cupido, certo? Também conhecido como Eros. Ele era filho de Vênus e de Marte e perambulava sempre com seu arco pronto para disparar sobre o coração de homens e deuses. Além das suas flechas que fazem as pessoas se apaixonarem, Cupido também é famoso por sua fabulosa história de amor com uma linda jovem chamada Psique. O mito de Cupido e Psique apareceu pela primeira vez em um livro de Lúcio Apuleio, conhecido como Metamorfoses ou O Asno de Ouro. A obra foi pensada para nos dar detalhes sobre o funcionamento de antigos ritos de mistério, bem como esta encantadora história romântica de amor entre um mortal e um deus. O mito conta a história de um rei que tinha 3 filhas maravilhosas. A mais jovem, Psique, era muito mais bonita do que suas 2 outras irmãs e parecia uma deusa entre os meros mortais. A fama de sua beleza era tanta que se espalhou por todo o reino e os homens de várias partes do mundo estavam indo ao seu palácio para admirar e adorar toda a sua beleza. A história conta que se tratava de uma beleza tão única e tão encantadora que, quando as pessoas a viam, costumavam dizer que nem mesmo a própria Vênus, a deusa do panteão romano, equivalente a Afrodite no panteão grego, poderia competir com a beleza de Psique. E quanto mais pessoas conheciam sua graciosidade, mais se esqueciam da verdadeira deusa do amor e da beleza. Como consequência, os templos de Vênus ficaram completamente abandonados. Seus altares cobertos por poeira e os talentosos escultores da época não quiseram mais fazer estátuas para ela. Todas as honras reservadas a ela passaram a ser atribuídas à tal garota, que apesar de bela, era uma simples mortal. Só que uma deusa não podia aceitar tal situação, ainda mais vindo de uma mortal qualquer. Por isso, Vênus solicitou seu filho, Cupido, para que desse a lição que Psique merecia. Vênus chegou até seu filho e disse algo do tipo: use seu poder e faça essa garotinha sem vergonha se apaixonar pela criatura mais vil e desprezível que já existiu na Terra. Imediatamente, Cupido foi atender o pedido da mãe. Ao entrar no quarto de Psique, Cupido a encontrou dormindo tranquilamente. Era a hora certa de agir, né? Quando ele derramou gotas de uma água amarga em sua flecha, a garota acordou e lançou seu olhar na direção de Cupido. Embora ele estivesse invisível, Cupido se assustou e acabou atingindo a si mesmo com a flecha que estava preparada para Psique. Assustado, Cupido não conseguiu fazer aquela donzela encantadora se apaixonar por uma criatura horrível, mas também decidiu que não contaria à sua mãe que havia falhado em sua tarefa. Psique, no entanto, estava se sentindo mal, porque não apenas ela não conseguia se apaixonar por alguém, mas ainda mais, surpreendentemente, ninguém parecia realmente se apaixonar por ela. Os homens ficavam felizes apenas em admirá-la, pois nenhum príncipe ou homem de bom partido pretendia se casar. Suas 2 irmãs, embora definitivamente menos sedutoras, tinham realizado 2 casamentos luxuosos, cada um com um príncipe. Psique até era a garota mais bonita da Terra, mas estava triste e solitária, pois ela sempre era admirada, mas nunca realmente amada. Parecia que ela nunca encontraria um homem que estivesse disposto a se casar. E isso começou a deixar os pais de Psique um tanto preocupados, temendo que ela pudesse ter despertado a ira dos deuses. Foi então que seu pai foi visitar o oráculo de Delfos para pedir um conselho a Apolo sobre o que fazer para encontrar o marido para a filha. A resposta foi a seguinte: a virgem não está destinada a ser noiva de nenhum mortal. Seu futuro marido a espera no topo da montanha. É um monstro que nem deuses nem homens podem resistir.
Mesmo assustada com a previsão feita pelo oráculo, a jovem entregou-se ao seu destino. Ela foi preparada para ser levada ao morro como se fosse enfrentar a morte. Seus pais e boa parte da cidade a acompanharam. E ao chegar ao morro, Psique foi entregue ao seu destino. E todos que estavam com ela retornaram para casa com o coração partido. Psique permaneceu sentada e esperando seu marido chegar. Enquanto tremia e chorava, ela começou a sentir uma leve brisa. Era o vento de Zéfiro, o mais suave dos ventos. Ele a levou para o alto, sobre a colina rochosa, para uma campina macia e cheia de flores. Ela estava tão tranquila na companhia de Zéfiro que Psique deitou-se na relva e adormeceu. Quando despertou do seu sono, olhou à sua volta e viu um lindo bosque repleto de árvores magníficas. Escutou o som de um riacho límpido e viu que à sua frente havia um castelo imponente. Parecia destinado a um deus, com colunas de ouro, paredes de prata e pisos com pedras preciosas. De repente, ela escutou algumas vozes que disseram o seguinte: Soberana dama, tudo que vês é teu. Nós, cujas vozes ouves, somos teus servos e obedeceremos às tuas ordens com a maior atenção e diligência. Retira-te, pois, para teu quarto e repousa em teu leito. E quando tiveres descansada, poderás banhar-te. A ceia te espera no aposento adjacente. Quando te aprouver, ali te assentares. Após descansar e tomar um bom banho, Psique foi até o cômodo onde estava sendo servido um banquete. Apesar de ser tratada como uma rainha, ela ainda não tinha visto seu marido. Disseram que ele apareceria apenas durante a noite e sumia no amanhecer. Horas depois, ela escutou a voz do marido sussurrando docemente em seu ouvido. E todos os seus medos desapareceram. Mesmo sem conseguir vê-lo, ela tinha certeza de que ele não era um monstro, mas sim um marido amoroso que ela sempre desejou. Os dias foram passando e Psique nunca tinha sido tão feliz em sua vida. Porém, ela sentia saudade da sua família e tristeza por não poder ver o marido. Por ser deixada sozinha o dia todo, o tédio tinha tomado conta do seu coração. Ela então pediu permissão para seu marido para que deixasse suas irmãs fazerem uma visita. No dia seguinte, suas duas irmãs, levadas pelo vento, foram a Psique. Quando entraram no palácio, as duas irmãs de Psique ficaram encantadas com tanto luxo. Enquanto jantavam e tomavam o mais delicioso vinho do mundo, a inveja florescia em seus corações e uma curiosidade irresistível de conhecer o marido de Psique. Ela explicou que seu marido era um caçador e que passava o dia fora. Porém, depois de muitos questionamentos, as irmãs de Psique conseguiram fazer ela falar que nunca tinha visto o marido. Foi então que suas irmãs, tomadas de inveja, bolaram um plano para tentar roubar o marido de Psique. Elas plantaram uma sementinha na cabeça da irmã, dizendo que ela deveria, mesmo sem permissão, conferir a aparência do marido, para verificar se ele realmente não era um monstro horrível. As irmãs também aconselharam Psique a, caso ele fosse uma criatura terrível, que cortasse seu pescoço. Uma noite, Psique fez exatamente o que suas irmãs aconselharam. Ela pegou uma vela e uma faca e esperou seu marido dormir. Lentamente, ela foi se aproximando do marido e, quando finalmente chegou perto, ela viu que, ao contrário do que suas irmãs disseram, seu marido era o mais belo e encantador dos deuses. Com madeixas loiras caindo sobre o pescoço, um par de asas nos ombros, mais brancas que a neve e penas brilhantes como as flores da primavera. Quando baixou a vela para poder ver o marido mais de perto, sem querer, ela encostou a vela no ombro do deus, que acordou assustado e olhou para Psique. Sem falar uma palavra, ele abriu suas asas e voou pela janela. Psique correu imediatamente atrás do seu marido. Estava escuro e ela não podia vê-lo, mas podia ouvir sua voz,
de coração partido, dizendo: o amor não pode viver sem confiança. O marido de Psique era, na verdade, o Cupido. Ela passou dias chorando, pois não conseguia pensar numa maneira de conquistar a confiança do marido novamente. Com o passar do tempo, o palácio e todas as coisas maravilhosas do seu marido começaram a sumir. Psique se viu num campo aberto, próximo da cidade em que suas irmãs moravam, e foi até elas contar o que tinha acontecido. Suas duas irmãs fingiram estar extremamente tristes, mas pensaram que poderia ter uma chance com o Cupido. No dia seguinte, as duas foram bem cedo para a montanha e, ao chegarem ao cume, se jogaram na esperança de serem resgatadas por Zéfiro, mas acabaram despedaçadas no chão. Psique ainda vagou tentando encontrar Cupido, mas sem sucesso. Sem saber mais o que fazer, ela foi ao templo de Vênus e orou à deusa. Vênus ainda não havia superado seu ciúme e queria sua vingança. Ela disse à jovem que precisava ter certeza absoluta de que Psique era a esposa adequada para seu filho. Portanto, Psique deveria realizar algumas tarefas para provar que era merecedora do amor do seu filho. Se ela falhasse em pelo menos uma dessas tarefas, nunca mais encontraria Cupido. E, de fato, ela cumpriu cada tarefa designada, mas sempre contando com a ajuda de alguns deuses, inclusive do Cupido. Após ajudar Psique, Cupido voou o mais rápido que podia e apresentou-se perante sua mãe, defendendo o amor que ele sentia por Psique. Ela acabou aprovando a relação dos dois e resolveu perdoar Psique. Com isso, chamaram a Assembleia Celestial para transformá-la em uma imortal. Psique e Cupido finalmente estavam juntos e felizes. E pouco tempo depois, tiveram uma filha a quem deram o nome de Prazer. No final da história, Vênus estava feliz porque, agora que Psique estava vivendo entre os deuses, os homens na Terra haviam se esquecido completamente dela e estavam novamente adorando a verdadeira deusa da beleza. Essa foi a história do romance conturbado entre Psique e Cupido. E você, conhecia essa história? Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau!